Shalom Adonai. Shalom Adonai. Quando o Pai quer se revelar, é algo tremendo. Então a gente vai mostrar um estudo aqui do tabernáculo e a gente vai mostrar como o terceiro reino e a posição que é colocada, o firmamento, é mostrado no tabernáculo. O que seria o tabernáculo? O tabernáculo era a habitação terrestre do Criador entre os filhos de Israel, desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã. Então, o tabernáculo era onde o Criador habitava aqui na terra, enquanto ele estava junto com o povo hebreu de êxodo até a conquista de terra de Canaã. Só que quando ele colocou a posições de cada tribo, ele revela algo muito profundo que está no firmamento e é o que a gente vem ensinando nesse canal. Quer ver? Depois, em relação ao tabernáculo, o Criador ele colocou 3 tribos de cada lado. Do lado leste, ele colocou Isacar, ele colocou Judá e ele colocou Zebulon, no lado leste. Do lado do sul, ele colocou Gade, ele colocou Ruben e ele colocou Simeão, no lado do sul. Depois, do lado do norte, ele colocou Asher, ele colocou a tribo de Dan e ele colocou Naphtali, do lado do norte. E do lado do oeste, em relação ao tabernáculo, ele colocou a tribo de Benjamim, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E depois, em relação às pedras que foram colocadas no peitoral do sacerdote, ele relacionou cada pedra a uma tribo. A escritura que eu uso é a Bíblia King James 1611, tá? Depois eu quero que você lê na sua casa o capítulo 28, Êxodo. Você vai ler do capítulo 28, do versículo 15, versículo 15 até o 30. Para quê? Para você ter entendimento de tudo que eu falei até agora. Que é que eles vão usar 12 pedras para fazer uma referência às 12 tribos de Israel. E cada pedra é uma tribo de Israel, tá? Que foi colocada no peitoral do sacerdote, tá? Eu vou ler o início aqui, Capítulo 28, versículo 15. E farás o peitoral do juízo do trabalho, esmeraldo, segundo a obra do éfode, o farás de ouro, de azul, e de púrpura, e de escarlate, e de linho fino torcido o farás. Será quadrado, sendo dobrado, 1 palmo será o seu comprimento, e de 1 palmo será a sua largura. E colocarás nele engaste de pedra, a saber, 4 fileiras de pedra. A primeira fileira será de sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira fileira. A segunda fileira será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira fileira será de um jacinto, de uma agata e de uma ametista. E a quarta fileira será de berilo, de um ônix e de um jaspe. Serão engastadas em ouro nos seus engastes. Então aqui ele vai colocar 12 pedras no peitoral do sacerdote. E cada pedra representa uma tribo. Então vamos continuar. Cada tribo de Israel, ela representa um salão celestial no firmamento e ela representa uma pedra no peitoral do sacerdote. Então vamos ver, A tribo de Judá, ela representa o salão celestial de leão. E ela representa a esmeralda, ela representa, que é o carbúnculo, que é a granada, tá? E a tribo de Isacar, ela representa o salão celestial de câncer. E ela representa a pedra safira, ela é representada pela pedra safira. Depois você tem Zebulon, é representado pelo salão celestial de Capricórnio e também pela pedra preciosa de diamante. A tribo de Ruben é representada pelo salão celestial de Aquário
e a pedra preciosa é rubi. Depois você tem a tribo Simeão, que é representada pelo salão celestial de peixe e pela pedra preciosa de topázio. Depois você tem a tribo de Gade, que é representada pelo salão de Aires e pela pedra de ametista. Depois você tem a tribo de Efraim, que é representada pelo salão celestial de touro, e o salão celestial de touro, ele é o primeiro salão que foi construído no firmamento. E ele é representado pela pedra de ônix. Depois você tem Manassés, que é salão celestial de gêmeos, e é representada pela mesma pedra de ônix. Por que representada? Porque pela mesma pedra. Porque aqui você tem os dois filhos de José. Depois você tem a tribo de Benjamim, que é representada pelo salão celestial de Sagitário, e é a pedra preciosa jaspe. Depois você tem a tribo de Dan, representada pelo salão celestial de Escorpião e pela pedra opala. Depois você tem a tribo de Asher, representada pelo salão celestial de Libra, que é a pedra preciosa burilo. E depois você tem Nifali, né? Representada pelo salão celestial de Virgem, e a pedra é a gata. E depois você tem a tribo de Levi, que é representada, como eles são os sacerdotes do templo, é representado, cuidam dos serviços do templo, eles são representados pela granada, curbúnculo e esmeralda, tá? E você não tem salão celestial para a tribo de Levi, porque eles cuidam do tabernáculo. Irmão, agora eu quero que você preste atenção nessa parte do vídeo. Por quê? Porque se você segue esse canal, você vai ter uma confirmação tão grande, mas tão grande, que a gente está no caminho certo e o que está sendo revelado vem da parte do Criador, através do Espírito Santo, que você vai conseguir ter um entendimento muito grande hoje, através do tabernáculo. Ó, você lembra que os anjos caídos fizeram as pirâmides e eles alinharam com leão e com aquário. Por que eles alinharam com leão e aquário? Porque são catraca, tá? Aqui não passa. Quando chega nessas eras, a destruição. E ele alinhou também com touro e escorpião, tá? Então você vai entender esse alinhamento no tabernáculo. No tabernáculo, o pai vai contar a mesma história. Ó, ao leste, ele colocou Judá, que representa leão. Leão, tá vendo o leão aqui, ó? E ele coloca Ruben, que representa a cabeça de homem. Ele colocou no sul, cabeça de homem é aquário. Então, a tribo de Ruben representa aquário. Então, o pai está te mostrando tanto o salão celestial de leão e o salão celestial de aquário. Uma referência à catraca do relógio, tá? O pai está mostrando o relógio no tabernáculo. E ele também coloca no norte a tribo de Dan, que está sendo representada pela águia. E coloca também aqui no oeste Efraim, que é representada pelo boi, que é o touro, é representado pelo salão do touro. E olha como as coisas do pai é tremenda. Ó, o nosso relógio hoje, ele vem de leste para oeste. Só para você ver como as coisas do pai é linda, ó, olha a catraca sendo representada. Saiu de leão, a nossa catraca, ela sai de leão e ela vai ter o cataclisma em aquário, que é aqui, ó, que vai ser Ruben, que é a cabeça do homem, que representa aquário. Eu vou te mostrar para você ter entendimento, ó. Se você não tiver noção de firmamento, você não vai compreender certas partes das escrituras. Aqui você vai compreender que o pai, ele montou como é o tabernáculo, era a presença dele, a moradia dele. Quando ele estava acompanhando o povo hebreu, o firmamento que é montado, as posições das tribos, é como se ele estivesse mostrando o firmamento sobre ele. Então, quando você teve aqui, ó, em 9.792 a.C., a segunda destruição de Atlântida, o que aconteceu? Ele vai deixar o relógio desligado 5.809 anos, e depois
é quando ele vai colocar Adão na terceira terra. Só que o relógio, ele não para. Por que que eu vou te mostrar que ele não para e vou te mostrar, tenta ter entendimento no que eu vou falar agora, que você é sombra do mundo espiritual. O mundo espiritual é o verdadeiro. Aqui é uma holografia, tá? Você está pondo sentido em coisas que não existem, tá? Aqui é um teste, você tem que ter esse entendimento, porque você pode deixar de pegar a sua espada, que está em salões celestial, a uma enganação que é essa Matrix, tá? Pensa, eu quero só fazer você acordar, irmão. Então vamos lá. Por que eu falo que o relógio que manda é o espiritual? Porque ele não parou enquanto estava sendo testado Adão lá no Jardim do Éden, que ele colocou, que ele está fazendo, o relógio está continuando. Sabe por que o relógio está continuando? Ó? Porque ele saiu de Leão, o relógio. Ó, por que o relógio fica 5.809 anos desligado? Fica desligado assim, a Matrix ficou desligada, mas o mundo espiritual estava funcionando. Então, ó, em Leão, ele vai ficar mais 1.440 anos. Depois, em Câncer, ele vai ficar, na constelação de Câncer, ele vai ficar mais 1.872 anos. Isso aqui é tudo salões, tá? Constelação é salão, é que o seu olho físico e o seu entendimento humano não vê dessa forma. Depois ele vai ficar mais 1.878 anos em Gêmeos, e depois ele vai ficar mais 2.000, o Sol nasce na Era de Touro em 2.304 anos. Tanto é que foi nessa era, no ano 625 da Era de Touro, que Adão e Eva é colocado no terceiro reino. Aí iniciou o nosso relógio. E esse tempo que eu falei representa os 5.809 anos na escuridão. Você está vendo como que o Pai é tremendo? Que o relógio que manda é o espiritual e não o material? Meu pai. Então, o que acontece? Agora vai iniciar o nosso relógio e eu vou mostrar o que o tabernáculo quer te mostrar. Quando chega na Era de Touro, no ano 625, né, da Era de Touro, Adão e Eva é colocado no terceiro reino. A Era de Touro, ela dura 2.304 anos. Então, como Adão e Eva foi colocado no ano 625, faz uma conta agora, ó, ela vai durar 1.679. Então, ó, a Era de Touro foi a era que trouxe o Sol. Por isso que nas pirâmides você vê os sols desenhados dentro do chifre do touro. Além de ter trazido o Sol na Era de Touro, ele também será levado com sinal na Era de Touro, que quando todas as estrelas passam pelo chifre do touro. Isso aí o pessoal já sabe, quem está no canal. E aí o que acontece? Em Áries, que simboliza Moisés, é o que trouxe a lei, o Sol vai nascer 2.304 anos, nesse salão celestial. Eu falo salão, mas é constelação. E na Era de Peixe, o Sol nasceu 2017 anos e acabou também no ano 2017 da Era Cristã, com o sinal de Apocalipse 12, no dia 23 de setembro de 2017. O que aquele sinal quer te mostrar? Olha como que o Pai é tremendo. Ó, se você pegar 1.679 anos da Era de Touro, que é aquela conta, 2.304 menos 625, vai te dar 1.679. Se você somar mais 2.304 da Era de Áries e mais 2017 da Era de Peixe, completa-se 6.000 anos no firmamento. Então, o sinal de Apocalipse 12, no dia 23 de setembro de 2017, foi quando ele consertou, ele corrigiu o relógio. Por que ele dá esse sinal? Para você saber que ali tinha completado 6.000 anos. E aí você está entrando em uma era de transição de 21 anos, que você vai chegar na catraca de Aquário. E desses 21 anos, ele vai usar 7 anos para reduzir 1/3 do tempo, que a última semana de Daniel vai representar
vai ter 16 horas como dia. Para você entender essa transição de 21 anos, de 2017 a 2024, que é o sinal de Apocalipse 15, ele está demarcando a última semana da Era da Graça. E depois ele vai usar mais 7 anos para diminuir 1/3 do tempo e vai sobrar 7 anos da última semana de Daniel. Então, essa é a transição de 21 anos. E no meio dessa transição, você tem a inversão magnética. Você está vendo como que o Pai é tremendo? E a era de Capricórnio é um salão celestiais que nunca foi usado por ninguém, só é usado pelo Pai e pelo Filho. Você não tem a vida na era de Capricórnio desde que começou a primeira Terra. Tanto é que que a antiga serpente fez? Ele não deu o giro de 72 graus? Quem fizer o curso de firmamento, o primeiro vídeo eu vou explicar do início ao fim. Para que eu vou explicar isso? Para você ter entendimento da localização da história e do firmamento. Porque aí você tem que ter a base para se basear. E é baseado em firmamento, tá? E olha para você ver que coisa linda. Qual é a tribo que representa o salão de touro? É Efraim. Efraim representa o salão de touro. Esse aqui eu estou explicando no nosso relógio. E a pedra é ônix. Qual é a tribo que representa o salão de Ares? É Gade. E a pedra é ametista. Isso aí você vai aprofundar. Dá para você estudar a tribo, você estuda a pedra, para você entender o seu relógio. E qual que é a tribo que representa a era de peixe, o salão celestial de peixe? É Simeão e é topázio, tá? A pedra. E olha que coisa linda agora. Quem que representa Capricórnio? É a tribo de Zebulon. E o que ela representa? Ela representa diamante. Você lembra o que é citado em Apocalipse? Eu vou ler agora. Aqui nas escrituras, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção, hein? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer o do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que recebe. Ao vencedor vai ser dado uma pedra branca. Olha que coisa linda. No nosso relógio, você vai ter Capricórnio. Depois da inversão vai entrar a era de Capricórnio. Por que vai colocar, e é colocada bem no centro, tá vendo? Bem no centro, a quarta terra. Você vê que esse estudo, eu tenho que falar isso, ele não tem erro, senão ele não ia se alinhar com o tabernáculo, não ia se alinhar com as escrituras. Eu não faço alusão a Atlântida, esse povo são demônios, eles não são do bem. Aí quem representa a tribo de Capricórnio? Não é Zebulon, que é diamante? E quem que é Zebulon? Olha quem que é Zebulon. Ele é um dos 12 filhos de Jacó, o 6º de sua mulher Leia, e é fundador da tribo de Zebulon. Ele é o 6º filho, fazendo uma referência aos 6.000 anos. Olha como que o pai é tremendo. E Zebulon, a tribo de Zebulon, é representada por que pedra? Diamante. E como que é diamante? É uma pedra branca. E o diamante, ele é formado sob forças pressões. Não é assim que o diamante é formado? Ele sofre pressões terríveis. E o cristão que vai ganhar a salvação, ele vai ter que passar pela perseguição, ele vai sofrer pressões. As pessoas estão achando, eu creio no arrebatamento, que vai chegar no arrebatamento, desculpa a forma que eu vou me expressar aqui, no oba-oba. Não vai chegar no oba-oba, ele vai purificar, ele vai purificar. Você vai passar por uma purificação igual o ouro. Por isso que aqui, você ganha a pedra branca. E é representada pela tribo de Zebulon, que é o salão celestial de Capricórnio, que só o pai e o filho usa. Ninguém entra nesse salão. Por isso que eu falo que quem fizer esse curso que eu estou fazendo, eu quero ensinar o firmamento para essas pessoas. Por que eu quero ensinar? Para elas ensinar para as outras pessoas.
E o dinheiro que está sendo cobrado, eu estou comprando cesta básica para dar para famílias carentes no final do ano. Eu não fico com nem R$ 1, não. Tá? Depois eu vou deixar no comentário o zap do contato desse curso. Eu tinha colocado 100 vagas, já está em 112. A da Europa eu fechei, tá? Lá tem, foi um site que um judeu montou, lá já está fechado. Mas lá deu mais de 1.000 pessoas. E aqui no Brasil eu vou fazer para 200 pessoas. Eu já tinha aberto 100 e abri mais 100. Acho que já está em 112 ou 120, um negócio assim, tá? Então quem tiver interesse é para isso, tá? Mas você vai ter uma noção de firmamento. Você vai conseguir entender o Evangelho das Estrelas. Porque se você pegar de Adão a Moisés, são 2.500 anos. Não tinha escritura. Eles se baseavam pelo firmamento. A história está contada no firmamento. Será que eu demonstrando isso para você, você tem dúvida? Não tem como ter dúvida, filho. Me desculpa. É o Pai querendo te mostrar o Evangelho das Estrelas, aonde nenhum homem corrompeu. E olha que revelação tremenda. Presta atenção de novo. A tribo de Dan é representada pela águia. Por que ela está sendo representada pela águia? Vou te mostrar. Quando eles foram me ensinar, que meu pai me ensinou firmamento e outros professores desde os 12 anos, eles me ensinaram o firmamento em forma de engrenagem. E é assim que eu vou ensinar as pessoas. Então você tem a Polaris, as circumpolares, que é uma engrenagem. Você tem as constelações, as 12, que é o caminho que o Sol faz, que também é uma engrenagem. E você tem uma engrenagem menor, que é a troca de salões. Você tem águia, você tem Ofiuco e você tem escorpião. Isso aqui representa 3 salões celestiais que são trocados. Então, uma hora está Ofiuco, uma hora está escorpião e outra hora está águia. Tá vendo? Só que eles mudam tudo. Por que eles mudam tudo? Para você não ter entendimento. Então, aqui, o que a tribo de Dan, ela não é representada pelo escorpião. Então, hoje, não é a águia que está nessa posição. Quem está nessa posição hoje é escorpião. Então, aqui, esse escorpião aqui, ele está aqui no lugar da águia. Eles mudam tudo para você, igual eu acabei de falar, para tirar seu entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque a tribo de Dan, ela vai ser retirada. Ela não é mencionada em Apocalipse. Por que ela não é mencionada em Apocalipse? Porque quando girar quando a Polaris entrar na porta do céu, essa engrenagem ela é girada. Então, a tribo de Dan, que é representada por escorpião, que está aqui hoje, não é águia, o que vai acontecer? Vai dar o giro. E aí quem que vai entrar? Vai entrar Ofiuco. É Ofiuco que vai entrar. Não é o que eles estão mostrando. Você está vendo o erro que eles fazem? E tem um motivo porque o Fiuco entra. É quando vai desmontar tudo. Por isso que lá, inclusive, eu já expliquei que se trata da repetição, mas eu não vou entrar em repetição aqui não, tá? Isso é um estudo muito profundo e tem pessoas que não estão nem preparadas para isso. Então, mas para quem está na plataforma vai compreender por que o Fiuco entra aqui. E no curso do firmamento eu também vou explicar bem profundo por que o Fiuco está entrando aqui. Tá? Quem está aqui hoje é escorpião, não é águia. Eles mudaram tudo. Para você não ter dúvida, a tribo de Dan, que é representada pelo salão celestial de escorpião. Quando você vem no alinhamento das pirâmides, você tem a constelação de Leão, a constelação de Aquário, que são catraca, que ela está aqui, que representa Judá, que é a constelação de Leão, e você representa por Rubi, que é a cabeça de homem, que é a constelação de Aquário. O relógio vem vindo de leste para oeste. Ele está mostrando aqui para você as 2 catracas. E aqui você tem a de Efraim, que representa o touro, e você vai ter a tribo de Dan, que representa o escorpião. Então você tem o touro e o escorpião. Você está vendo? Então, quando eles colocam a águia aqui, isso aqui não está correto. Não é esse salão que ela representa. A tribo de Dan representa o salão celestial de escorpião, que eu mostrei aqui. Quando você chega no capítulo 21, versículo 17 de Apocalipse, é citada as pedras. As pedras são citadas em uma nova ordem, simbolizando que ocorreu a inversão magnética, por isso que as pedras foi citada em uma ordem invertida. E a tribo de Dan também a gente sabe que ela não é citada em Apocalipse porque ela foi retirada. E por que ela foi retirada? Porque ela vai
ela faz parte de uma engrenagem que vai sair escorpião e vai entrar o fiuco. Para você ver como que as coisas do Pai é tremenda. Se você entender firmamento, você começa a compreender as escrituras. Então o Pai cita a catraca de leão, a catraca de aquário, ele cita a constelação, o salão celestial de touro, que é o primeiro salão, é o mais antigo, ele foi o primeiro a ser construído, e ele cita essa engrenagem que eu estou te mostrando. Se você não entender esse firmamento, você não ia entender por que a tribo de Dan está aqui. Mas eles falam águia. Isso aqui está errado, tá? Isso é representado errado. É que o brasão da tribo de Dan era uma serpente. Por que uma serpente? Fazendo uma alusão ao fiuco. Eles sabem de firmamento, tá? Eles entendiam firmamento. É que isso foi retirado da igreja, né? Então, o tabernáculo confirma o firmamento, tá? O firmamento o Pai montou também no tabernáculo. O relógio do Criador está no tabernáculo. Você vê como que as coisas do Pai é tremenda. E tudo que a gente vem estudando nesse canal vem se confirmando nas Escrituras. Por que se confirma nas Escrituras? Porque é o Evangelho das Estrelas. O Pai é tremendo. Então você busque arrependimento, busque santidade e crê no sacrifício do madeiro. O Messias é a única porta, tá? Não há outra, é o único caminho, não tem outro, tá? Então saia da Matrix e busque o Messias, tá? E quem tiver interesse nesse curso de firmamento, eu vou deixar o zap no comentário, você entra em contato, tem um telefone lá, porque você vai compreender esse evangelho de uma forma muito simples. E o intuito meu é de arrecadar dinheiro para fazer cesta básica para doação de final de ano, tá? Shalom Adonai.